Está iniciando mais uma edição do Guarulhos em Destaque. Recebo hoje o Marlon Leles, o MCCE, do Movimento contra a Corrupção Eleitoral. Entre os assuntos de hoje, Marlon, nós temos aqui de abordar a entrevista da Márcia Suplicy, do Jornal do Estado de São Paulo, mas uma notícia que me chama a atenção, que foi destaque durante mais de 2 semanas, o assassinato dos jornalistas do jornal francês de humor. Aí me faz lembrar algo que o PT, algumas pessoas do PT, querem acabar com a liberdade de imprensa no país. O atual ministro das Comunicações já disse que vai discutir a lei de imprensa. Tá? Então, olha, no meu entendimento, respeito o seu em casa, por favor, é o entendimento meu, do Geraldo Júnior. Tá certo? Será que a democracia, será que a independência da imprensa incomoda quem, Marlon Leles? Prazer em vê-lo. Prazer em vê-lo, Geraldo, a você que nos assiste. O Charlie Hebdo, muito bonito, treinei bastante. Boa, né? Boa. E a frase Je suis Charlie, né? Me fez lembrar a minha velha escola do francês lá nos dominicanos. Incomoda aquele poder que não dialoga, Geraldo. É uma imprensa calada. Nós vivemos a experiência da chamada do golpe militar de 64, que o censor ficava na redação. Eu fui chefe de redação na década de 80, eu trabalhei na área de revisão. De rádio, tudo. Eu sou velhinho, para ter sido chefe de redação da década de 80. Eu com 54 anos de idade, peguei essa fase. Eu pegava a matéria para fazer a revisão, estava lá, receita de bolo. Eu fiz revisão. Quando eu falo isso para os meus filhos, eles não acreditam. Eu fiz revisão de receita de bolo, porque o censor militar foi lá e censurou a matéria do jornal. E a maneira que o jornal encontrou para fazer o seu desagravo era botar receita de bolo. Então, hoje, quando silencia o Charlie, e aqui no Brasil nós estamos vivendo uma experiência já a longa data, tentando bloquear no Congresso essa famigerada lei de imprensa, e que só quer a lei de imprensa aqueles que não querem o nome dos seus asseclas em capa de jornal. Pois é. Como hoje, mais um foi preso. Porque aí é lei de imprensa. Você sabe quando é que favorecia o partido no poder? Quando eles não eram governo, aí eles aplaudiam a Folha de São Paulo. Nossa, eles eram Folha e Veja. A Folha de São Paulo e a Veja, para eles, era um jornal que combatia a corrupção. Hoje não são mais. Eu fui militante da velha guarda, na década de 70 e 80, o que era indicado para que nós assinássemos ou lêssemos a Folha de São Paulo e a Veja. Então, agora, hoje eles são o diabo. Olha o perigo para as instituições. É grave. Discutir a liberdade de imprensa, a independência da imprensa. Fere princípios mais caros da nossa república e da nossa democracia. Olha, se eu sou esse ministro das Comunicações, deixa do jeito que está. E eu tenho certeza que a presidente da República não vai permitir isso. Ela já deixou claro, né? Eu quero acreditar nisso. Geraldo, eu sou lá de Minas, lá de Itamaraty. Eu nasci já no Itamaraty, ó, que pretensa. Mineiro é um bicho pretencioso. E como bom mineiro, eu prefiro o muro. Eu não prefiro uma certeza nessa hora. Por quê? Quem pôs esse ministro? Ela. Mas é da cota do presidente Lula, do ex-presidente Lula. E se ela tem poder para parar isso tudo, ela não parou o ministro na virada do ano, que veio falar da maneira de refazer o cálculo para o salário mínimo? Lá das férias dela, não ligou e não pediu a tal ministro que se desdizisse. Então, querido, eu prefiro esperar. E a sociedade não pode dormir em berço esplêndido. Vivemos um momento difícil na nossa sociedade. A imprensa no Brasil é responsável pelas denúncias do Mensalão, pelas denúncias do Lava Jato. Tudo que é denúncia, quem começa primeiro, quem ajuda o Ministério Público nesse país é a imprensa brasileira. A imprensa. Isto com né? Porque se é na Venezuela, certeza. se é na Bolívia, o cara nada, você estava morto. Na Argentina, os jornais combatidos... O governo torna-se sócio. Foi lá e tomou o jornal. Exatamente. Fechou, tomou, você sabe o que querem fazer amarrou no país? a boca. Querem fazer igual na Argentina, que o grupo econômico não pode ter mais que um veículo de comunicação. Lá na Argentina é assim. Vamos lá. Em cima disso, por exemplo, muito se falou
que a senadora Marta Suplicy, em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o crédito é do jornal O Estado de São Paulo, que diz o seguinte, a matéria: para a senadora Marta Suplicy, o PT chegou a uma encruzilhada e deve mudar para não acabar. Olha que frase! Ela não assumiu explicitamente, mas deixou evidente que está a um passo de sair do partido. A Marta Suplicy, junto com o ex-marido, o ex-senador Eduardo Suplicy, fazem parte da história de criação do PT. Os conheci na velha guarda, são históricos, são fundadores, e para um fundador do PT, a carteirinha dela deve ser a número 3, porque a número 1 é do Lula. Pois é. Estavam ali entre os 10 primeiros a assinar a filiação. Para chegar a dizer, ou o PT muda, ou o PT acaba, e o PT está, de fato, numa encruzilhada, para a senadora Marta chegar a dizer isso, a situação interna do partido, Geraldo, está indigerível. Está difícil. Eu dizia essa semana em casa a um grupo de amigos que, por muito menos, o PT expulsou muita gente. Foi nessas críticas ao PT que nasceu o PSTU, nasceu o PSOL, né? Hoje a senadora vai a jornal, vai à mídia, fala, diz com grande propriedade, e o PT não a expulsa. Ninguém do PT... Interessante, você viu alguém do PT vir em defesa, contradizendo? Ora, a senadora sabe muita coisa. Ela está magoada com muitas dos caminhos que a política interna do governo Dilma tomou. O grupo dela não teve grandes acessos como ela achou. O ministério dela foi pífio. Mas a crítica que ela faz, e eu já dizia aqui, em países sérios, o Partido dos Trabalhadores já estaria com sua legenda suspensa pelo Ministério Público. Aqui no Brasil ainda não entendo a demora de que a Procuradoria-Geral não entre com um pedido no TSE de suspensão da legenda, dado aos flagrantes delitos cometidos pelos membros da diretoria nacional do partido. Olha o que o repórter do Estado de São Paulo pergunta à senadora Marta Suplicy. O PT foi criado com a aura de partido ético. Imaginava que pudesse chegar a esse ponto? Ela fala o seguinte, na matéria do Estado de São Paulo: cada vez que abro um jornal, fico mais estarrecida com os desmandos do que no dia anterior. É esse o partido do que ajudei a criar e a fundar. Hoje é um partido que sinto que não tem mais nada a ver com suas estruturas. Palavras da senadora Marta Suplicy ao jornal O Estado de São Paulo. A senadora traz o nome Suplicy, o senador Suplicy sempre foi combativo no seu mandato, foi um dos sempre avaliado e muito bem avaliado como um dos melhores senadores da República. A não reeleição dele já é uma sinalização da sociedade do Estado de São Paulo na sua percepção do PT, e a senadora Marta, ela faz muito bem a avaliação neste momento, Geraldo. Agora, uma outra pergunta, e essa é séria. O repórter do Estado de São Paulo pergunta à senadora. Em relação a 2018, ela falou o seguinte: o ministro Mercadante mente quando diz que Lula será o candidato. Ele é candidatíssimo e está operando nessa direção desde a campanha, quando houve um complô dele com Rui e João Santana, marqueteiro de Dilma, para barrar Lula. Olha que loucura é essa, rapaz! O ninho tá alvoroço. Isso me faz lembrar... 2016 promete. Me faz lembrar o que aconteceu em Guarulhos, quando o Eloy Pietá lançou, trouxe, né, o Sebastião, que estava desaparecido, e o Sebastião, né, deu uma rasteira no homem. Uma bela rasteira. Olha, depois dessa rasteira, vamos fazer um intervalo comercial. Enquanto sacode a poeira, dá volta por cima. Em 2 minutos, segura aí. Estamos aí.